Vamos lá, continuando aqui. Como a gente está falando dessa questão da identidade, eu tentei resgatar as múltiplas identidades da Carolina no decorrer da obra. Então, ela enquanto mulher, tá? Não querendo se submeter. Então, ela enquanto cidadã, vendo no lugar de cidadã. E agora ela enquanto escritora. Gente, o livro é cheio de frustrações para ela. Os relatos dela são muito de frustração. E essa frustração é causada por quê? Porque eu sou pobre, sou preta, sou favelada, sou analfabeta, né? Eu passo fome. Então, o meio invadindo. Aqui é um dos momentos que ela sente rejeição. Então, ela se vê como escritora. Quer ver que bonitinho? Fui no correio. Vamos lembrar que quem vai ao. Então, a concordância e a regência é uma constante de fuga da norma culta. Não é toda hora, mas é uma constante. O lembrar e o esquecer também são verbos que estão muito presentes aí, tá? Fui no correio retirar os cadernos que retornaram dos Estados Unidos. Então, vamos lá. O que são os cadernos? O que ela escreveu. Cheguei na favela. Triste como se tivessem mutilado os meus membros. Veja que interessante aqui. Uma comparação metafórica. Estou triste como está triste quem é mutilado. Certo? Qual é o motivo dessa tristeza? O The Reader Digest. Gente, isso aqui é uma revistinha muito famosa, principalmente a partir dos anos 50. Ainda existe até hoje, que divulga histórias de pessoas comuns. Então, veja, ela mandou o diário para essa revista, mas a revista não se interessou e mandou de volta. E o correio avisou, ela foi buscar. Aí, veja, passar fome, tentar ser estuprada, sofrer a violência social, não é a pior coisa para ela. A pior bofetada para quem escreve, então, ó, ela como escritora, ó, ela se vendo como escritora, é a devolução de sua obra. Então, aqui, dia 16 de janeiro de 1959, ela se vê como escritora já. Ela ainda não era considerada, tá? Na verdade, praticamente ela morre sem ser considerada, né? Beleza? Então, ó que bonitinho. Eu quis mostrar esse trecho porque é muito marcante para ela enquanto pessoa. A pior bofetada para quem escreve é a devolução da sua obra. De novo, quando eu era menina, o meu sonho era ser homem. Olha essa questão identitária aqui, gente. Olha, homem branco, mulher preta. Homem rico, mulher pobre. Então, veja esse contraste social dela com o que ela vê sobre a sociedade, a consciência política dela. Ela tem muita consciência política, cara. Veja, quando eu era menina, deveria ter vírgula, oração subordinada temporal. Nossa, que coincidência, né? Quase toda hora tem. O meu sonho era ser homem, defender o Brasil. Deveria ter ponto aqui. Veja que interessante. Aqui eu tenho uma oração adverbial final. Veja por que ela quer ser homem. Porque homem é para a guerra, né? Serviu o exército, na verdade. E ela queria defender o Brasil. Eu li a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só lia, olha esse só aqui agora, com sentido de apenas, de adjunto adverbial, de somente. Não aquele só que nós lemos agora há pouco, tá? Só lia os nomes masculinos como defensor da pátria. Olha a percepção dela, de homem ser construído como herói. Então, vamos lá. O que é a identidade? A identidade é o que realmente é ou o que é construído socialmente. Então, ela quer ser uma heroína. E o que é na cabeça infantil dela? Ser heroína precisa ser homem, porque é só homem que é defensor, e quem é defensor é um herói. Então, eu dizia para minha mãe, por que a senhora não faz eu virar homem? Então, vejo o porquê aqui de novo, bonitinho, ó. Aqui é da pergunta.
Lembra que eu falei que ia aparecer bastante? Por quê? Ó, por qual razão? Então, temos separadinho. Por qual razão a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia, aqui a paragrafação ficou errada, não está assim no livro, não. Se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Então, veja, ao mesmo tempo que ela tem uma grande percepção política, ela tem as crendices populares, porque isso aqui é um conhecimento popular, tá? Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção, mas o arco-íris estava sempre distanciando, igual os políticos, distante do povo. Então, veja, ela vem com a inocência da criança, da Carolina Maria de Jesus criança, que quer ser homem, mas ela traz essa ironia, essa sátira para o momento Carolina Maria de Jesus mulher, tá? Repara de novo, quando o arco-íris surgia, quando eu era menina, cara, é muito constante, tá? Vamos lá, para terminar. Quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar nossas condições de vida pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando este grave problema ele vence nas urnas. Um período completamente subordinado. Completamente. Então, eu vou grifar algumas coisas que eu quero que vocês percebam. Toda essa parte aqui, nós temos um momento, marca um momento, quando o político diz seus discursos que está ao lado do povo. Diz nos seus discursos que está ao lado do povo. Então, tudo isso aqui é uma oração subordinada adverbial temporal, marca um momento. Dentro dessa temporal, repara que nós temos o verbo diz e nós temos o verbo está. Então, esse pedaço que é temporal, dentro dele tem duas orações. Então, a gente tem mais uma oração subordinada aqui dentro. Porque quem diz, diz algo. Diz que está ao lado do povo, diz isso. Então, o que está ao lado do povo? Oração subordinada adverbial, subordinada adverbial, não, subordinada substantiva objetiva direta. Então, nós temos um que aqui, conjunção integrante. Agora, aqui que vem a pegadinha, ó. Porque é quando um político diz isso, ó, o político está dizendo isso, e o político está dizendo isso. Veja, ó, todo esse pedacinho aqui é outro objeto direto para o verbo diz. Então, todo esse pedacinho aqui é uma nova oração subordinada adverbial, substantiva objetiva direta. Mas todinha ela é formada por várias outras orações. Como assim, Márcia? Quem visa, visa a algo. Olha a regência do verbo visar. Que visa incluir-se. Márcia, mas não deveria ter o a aqui? Ó, o verbo visar, no sentido de desejar, é transitivo indireto. Só que a gente tem aqui uma oração subordinada, objetiva indireta. A preposição pode ficar subentendida porque ela está reduzida, tá? Quem visa, visa a algo. Visa incluir-se na política. Para melhorar as nossas condições de vida, só esse pedacinho, adverbial final. Pedindo nosso voto é o como, adverbial modal, que não tem na classificação da gramática, mas veja que aqui é um como, então adverbial de modo. Na fala, a gente coloca essa oração adverbial de modo. Também é própria da oralidade. Então, como que ele se inclui na nossa vida? Pedindo nosso voto. Como mais? Prometendo congelar os preços. Então, veja que aqui eu tenho um adverbial de modo e que, prometendo congelar os preços, nós temos outro adverbial de modo. Depois, já está ciente que, veja, deveria ter vírgula aqui, ó. Abordando este grave problema. Que grave problema? As condições de vida, a pobreza.
Opa, eu separei aqui errado. Ele vence nas urnas. Olha a Maria Carolina de Jesus consciente de seu papel de cidadã, certo? Depois, divorcia-se do povo. Ai, que lindo. Olha o povo com olhos semicerrados, desprezo, com orgulho que fere a nossa sensibilidade. Orgulho aqui, ó, simbolizando a prepotência. Então, ela tem consciência política. Isso é algo que eu acho que vai ser cobrado. Ela é uma mulher de consciência política, ela é uma mulher de compreensão, de conhecimento de mundo. E como ela conseguiu tudo isso? Por meio da leitura, certo?